Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde falamos sobre as histórias mais incríveis da Bíblia. Hoje vamos falar sobre a história e a ascensão de Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado e da morte. Você está pronto para conhecer essa história maravilhosa? Então, vamos lá. Jesus nasceu em Belém, uma pequena cidade da Judéia, cerca de 2000 anos atrás. Ele era descendente do rei Davi, o maior rei de Israel. Seus pais eram José e Maria, um casal humilde e fiel a Deus. Eles foram a Belém para se registrar no censo ordenado pelo imperador romano Augusto. Como não havia lugar para eles na hospedaria, eles tiveram que se alojar em um estábulo, onde Jesus nasceu e foi colocado em uma manjedoura. A notícia do nascimento de Jesus se espalhou rapidamente. Anjos apareceram aos pastores que estavam nos campos e anunciaram que o Salvador havia nascido. Eles foram até o local e adoraram o menino. Também vieram do Oriente uns magos, guiados por uma estrela, que trouxeram presentes de ouro, incenso e mirra para Jesus. Eles reconheceram que ele era o rei dos judeus e o Messias prometido por Deus. Mas nem todos ficaram felizes com o nascimento de Jesus. O rei Herodes, que governava a Judéia sob o domínio romano, ficou com medo de perder o seu trono e mandou matar todos os meninos de até 2 anos de idade em Belém. Porém, Deus avisou José em um sonho para fugir com sua família para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Depois, eles voltaram para Nazaré, na Galileia, onde Jesus cresceu em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Quando Jesus tinha cerca de 30 anos, ele começou o seu ministério público. Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, onde o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." E depois, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, onde jejuou por 40 dias e foi tentado pelo diabo. Ele resistiu a todas as tentações e voltou cheio do poder do Espírito. Jesus escolheu 12 homens para serem seus discípulos, ou seja, seus seguidores e aprendizes. Eles eram pescadores, cobradores de impostos, revolucionários e pessoas comuns. Com eles, ele percorreu toda a Galileia, pregando as boas novas do reino de Deus, ensinando nas sinagogas e nas ruas, curando os enfermos, expulsando os demônios, alimentando os famintos, acalmando as tempestades e ressuscitando os mortos. Ele fez muitos milagres e sinais que mostravam que ele era o Filho de Deus. Jesus também ensinou muitas coisas através de parábolas, que são histórias simples que ilustram verdades profundas. Ele falou sobre o amor de Deus pelos pecadores, sobre a necessidade de arrependimento e fé, sobre o perdão e a misericórdia, sobre o julgamento e a salvação, sobre o valor do reino dos céus. Ele revelou que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém poderia ir ao Pai senão por ele. Ele disse que ele era o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, a videira verdadeira e o Alfa e o Ômega. Mas nem todos aceitaram a mensagem de Jesus. Muitos líderes religiosos dos judeus, como os fariseus e os saduceus, se opuseram a ele e o acusaram de blasfêmia, porque ele afirmava ser igual a Deus. Eles também ficaram com inveja da sua popularidade e do seu poder. Eles tramaram para matá-lo e conseguiram a ajuda de um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Na noite antes da sua morte, Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Ele lavou os pés deles, como um gesto de humildade e serviço. Ele instituiu a ceia do Senhor, onde ele partiu o pão e o vinho, simbolizando o seu corpo e o seu sangue, que seriam entregues por nós. Ele orou por eles e por todos os que creriam nele. Ele também predisse que Pedro o negaria 3 vezes antes do galo cantar. Depois da ceia, Jesus foi ao jardim do Getsêmani, onde ele orou com grande angústia e suor de sangue. Ele disse: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo,
não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele se submeteu à vontade do Pai, mesmo sabendo que iria sofrer muito. Foi ali que Judas chegou com uma multidão armada e beijou Jesus para identificá-lo. Eles prenderam Jesus e o levaram ao sumo sacerdote Caifás, onde ele foi julgado falsamente e condenado à morte. De manhã, eles o levaram ao governador romano Pilatos, que tinha o poder de soltar ou crucificar Jesus. Pilatos não encontrou culpa em Jesus, mas cedeu à pressão da multidão que gritava: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Ele mandou açoitar Jesus e entregar-lhe uma coroa de espinhos e uma túnica vermelha para zombar dele como rei dos judeus. Depois, ele o entregou aos soldados romanos, que o levaram ao lugar chamado Gólgota, ou Calvário, onde eles o crucificaram entre dois ladrões. Na cruz, Jesus sofreu não só a dor física, mas também a dor espiritual de carregar os pecados de toda a humanidade. Ele foi abandonado pelo Pai, que não podia olhar para ele. Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste?" Ele também perdoou os seus inimigos, dizendo: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Ele prometeu ao ladrão arrependido: "Hoje estarás comigo no paraíso." Ele cuidou da sua mãe, dizendo a João: "Eis aí tua mãe." E ele cumpriu as Escrituras, dizendo: "Tenho sede." Por fim, ele entregou o seu espírito nas mãos do Pai, dizendo: "Está consumado." Jesus morreu na sexta-feira à tarde. Eles tiraram o seu corpo da cruz e o colocaram em um túmulo novo, pertencente a José de Arimateia, um discípulo secreto de Jesus. Eles enrolaram o corpo em lençóis e colocaram uma grande pedra na entrada do túmulo. Eles também colocaram guardas romanos para vigiar o túmulo, para evitar que alguém roubasse o corpo de Jesus e dissesse que ele havia ressuscitado. Mas no domingo de manhã, algo extraordinário aconteceu. Um anjo desceu do céu e rolou a pedra do túmulo. O anjo tinha uma aparência brilhante e os guardas ficaram com tanto medo que caíram, como mortos. O anjo disse às mulheres que foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus: "Não tenham medo. Eu sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia e vão depressa e digam aos seus discípulos: Ele ressuscitou dos mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão." As mulheres saíram do túmulo com medo e alegria e correram para dar a notícia aos discípulos. No caminho, elas encontraram Jesus, que as saudou e disse: "Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão." As mulheres se aproximaram dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Jesus apareceu aos seus discípulos várias vezes depois da sua ressurreição. Ele lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, onde havia sido ferido pelos cravos e pela lança. Ele comeu com eles, conversou com eles, ensinou-lhes sobre as Escrituras e lhes deu instruções para a sua missão. Ele disse-lhes que esperassem em Jerusalém pelo derramamento do Espírito Santo, que lhes daria poder para serem suas testemunhas em todo o mundo. Uma das aparições mais emocionantes de Jesus foi na praia do Mar da Galileia, onde ele preparou um café da manhã para os seus discípulos, que haviam passado a noite pescando sem sucesso. Ele lhes disse para lançarem a rede do lado direito do barco, e eles pegaram uma grande quantidade de peixes. Eles reconheceram que era o Senhor e foram ao seu encontro. Ali, Jesus restaurou Pedro, que havia negado ele 3 vezes, perguntando-lhe se ele o amava e mandando-o apacentar as suas ovelhas. Depois de 40 dias, Jesus levou os seus discípulos ao Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém. Ali, ele lhes abençoou e disse: "Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." Então,
Ele foi elevado aos céus diante dos seus olhos, e uma nuvem o encobriu da sua vista. Enquanto os discípulos olhavam fixamente para o céu, 2 anjos apareceram e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Os discípulos voltaram para Jerusalém com grande alegria e ficaram no cenáculo, orando e esperando pelo cumprimento da promessa de Jesus. Essa é a história da ascensão de Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar e nos dar vida eterna. Ele está vivo e reina à direita do Pai. Ele nos enviou o seu Espírito Santo para nos consolar, nos guiar e nos capacitar. Ele nos chamou para sermos seus discípulos e suas testemunhas. Ele nos prometeu que voltará para nos buscar e nos levar para o seu reino de glória. Espero que vocês tenham gostado dessa história incrível. Obrigado por nos dar um tempo de sua atenção. Até a próxima.